Oi, gente! Bom, o vídeo que eu quero trazer aqui para vocês hoje é como ouvir Deus ao meio ao caos. É um tema muito especial porque muita gente passa por isso. Eu mesmo já passei várias vezes por isso e sempre me pergunto, né? Esses dias eu fui escrever, tem eu escrevo numa rede social e aí trouxe esse tema. E eu comecei a pensar sobre esse tema, como que realmente a gente consegue ouvir Deus ao meio ao caos. E não é uma tarefa simples. É fácil, mas não é simples. Por quê? Porque quando você está no meio ao caos, é difícil você parar para silenciar. Porque muitas vezes você não vai ouvir Deus na bagunça do externo. O externo, quem está olhando para fora é o ego, tentando buscar justificativas e respostas. E não é no fenômeno externo, não é na loucura externa que você vai ouvir a voz de Deus. É no silêncio, quando você realmente parar para ouvir os pequenos detalhes. Então, é bem interessante, Deus nos convida a silenciar, a nos silenciarmos, mas nem sempre a gente quer. Geralmente, quando a gente pergunta, né, faz uma pergunta para Deus e a gente quer obter essa resposta, a gente tem que sair da caixa. A gente não pode pensar com a nossa cabeça pequena, com a nossa cabeça de que, Deus, a gente sabe, né? Deus vai vir aqui, ou vai. Tem gente que acha que Deus vai vir, vai se manifestar, e, né, como uma sombra branca e não sei o que, e vai vir falar pra mim a minha resposta. Tem gente que às vezes acontece de sonhar, ter um sonho, né, com isso, literalmente. Mas muitas vezes não é assim. Às vezes, realmente, a sua resposta, porque quando a gente vai fazer uma pergunta, a primeira coisa é fazer essa pergunta com um coração muito sincero. A pergunta que você precisa ouvir essa resposta, esse direcionamento de Deus para sua vida, se você deve terminar o seu namoro ou não, se você deve mudar de cidade ou não, se o emprego que você está, você deve continuar ou você deve trocar de carreira, né? Tem muita gente fazendo essa transição e que é um passo muito grande, é uma reestruturação da rota, é uma mudança de vida muitas vezes radical que você vai fazer, né? Coisas que não vão ter nada a ver com a outra, mas seu coração pede para isso. Mas às vezes você já está todo encaixado. Como fazer isso? Será que é realmente isso que eu preciso agora? Né? Tenho que fazer agora? Término de relacionamento, enfim, alguma situação de saúde que você esteja passando e queira ouvir uma resposta de Deus, né? Ou um sinal de Deus, se é por esse caminho, se é por aquele outro. Enfim, ou tirar uma pessoa da sua vida, uma amizade, né? Um amor, enfim. Tem várias N questões aqui. Mas toda vez... Eita, 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 eita. Deixa eu arrumar aqui, chutando vocês. Mas toda vez que eu pergunto, faço essa pergunta sincera, eu tô em oração, eu tô numa conversa com Deus, eu me recolho e peço esse direcionamento com o coração mais puro possível. Mas, para eu receber essa resposta, quando eu sei que eu vou receber essa resposta, eu faço essa pergunta e solto. O que é soltar? Eu confio 100% de que o sim vai ser o sim e o não vai ser não. E que Deus vai me dar essa resposta. Eu confio plenamente que Deus vai me dar essa resposta e eu esqueço disso. Eu esqueço dessa pergunta. Eu vou viver minha vida, vou fazer minhas coisas. Porque não adianta nada. É como se você perguntasse e ficasse na ansiedade de receber a resposta. Você não pode ficar nessa ansiedade, porque se você fica nessa ansiedade, você não vai conseguir ouvir o sinal que Deus vai te mandar, a resposta que Deus vai te mandar. Então você tem que falar, fazer essa pergunta e soltar. O sentimento tem que ser de alívio. Soltei, tá na mão de Deus. Ele vai resolver, porque ele vai. Você sabe que ele vai. É do mesmo jeito se você começasse a plantar uma plantinha, uma semente, e ficasse lá cavocando ela toda hora. Será que já nasceu? Será que já nasceu? Não vai nascer. Não vai nascer se você ficar lá. Como é que fala, gente? Cavocando? Não é cavocando, né? Enfim, ficar tirando a terra de cima. Mas você tem que deixar, confiar de que o tempo vai fazer, a natureza vai fazer o ciclo dela, vai percorrer o caminho natural dela e vai fazer com que essa plantinha, essa arvorinha cresça, correto? Do mesmo jeito que você não precisa ficar olhando, observar para poder fazer aquilo acontecer. É a mesma coisa com Deus.
Então, quando nós estamos, quando eu, pelo menos eu pego muito para mim, você pode começar a usar isso para você. Quando eu faço essa pergunta, quando eu converso com Deus, eu me recolho e faço essa pergunta, peço esse direcionamento e esqueço literalmente, e esqueço que eu fiz isso, que eu fiz essa pergunta, eu só confio, eu entrego. Por quê? Para a ansiedade não tomar conta, porque se eu não entregar, eu vou estar naquela sensação de que eu não estou confiando em Deus. E se você não está confiando em Deus, é como se não botasse um ponto final. Você entendeu, né? Faz essa pergunta e esquece. E aí, como você vai conseguir ouvir Deus? Você tem que sair da caixa. Muitas vezes, você vai ouvir a sua resposta, às vezes numa mensagem rolando o feed de uma rede social. Às vezes aparece ali um texto que vem falando exatamente, aconteceu já muito comigo, tá? Um texto que vem exatamente falando aquilo que eu preciso ouvir e tá a resposta ali. Ou às vezes uma pessoa que você encontra na rua, no mercado, no trabalho, vem e fala uma palavra para você, ou você tá conversando, nem vem com um tom de profecia, mas vem conversando com você e ela acaba conversando um assunto que você fala, nossa, ela responder, casou bem, te deu uma direção, ou mostrou alguma oportunidade que você estava precisando, falou alguma coisa que você interligou com outra, e aí tudo clareou na tua mente, sabe? É coisa simples, por isso que você tem que sair da caixa. Às vezes num livro, na leitura de um bom livro, você vai ter a resposta. Importância de ler, né? A importância de estar ali sempre estudando, se conectando. O estudo da Bíblia Sagrada, ali você vai encontrar todas as respostas que você precisa para sua vida. Então, a importância do estudo também, né, da sua afinidade com a sua espiritualidade, independentemente de qual religião que seja, é só você sentar, começar a ler livros sagrados que vão te conectar com esse sagrado e você vai começar a encontrar as respostas. Às vezes até numa música Deus fala com você, porque Ele não tem barreiras de como Ele precisa falar com você. Mas para isso você tem que silenciar. E agora vem a grande questão, como você vai saber que é Deus falando com você e não é, literalmente, vozes da sua cabeça? Pode acontecer, tá? Mas nesse caso, se você soltar com o coração e realmente estar em silêncio e atento aos sinais, sair fora da caixa, não vão ser vozes da sua cabeça e você vai conseguir entender. Quando é nós falando com a gente mesmo, sabe aqueles pensamentos intrusivos? Ou quando a gente começa a querer falar? Sabe? Quando... Enfim, vem alguma coisa e pensamentos e você pensa que seria a resposta certa e não. Como você consegue diferenciar isso? Quando for a voz de Deus, quando for a resposta realmente que Deus quer mandar para você, você vai sentir... Gente, aconteceu comigo, vou falar o que acontece comigo. Eu, na hora, você lembra que eu soltei? Eu solto. Eu não fico lá pensando na pergunta, assim, tal, obstinadamente, né, obcecadamente. Eu soltei. Quando vem a resposta, é como se fosse um flash de luz, tudo iluminasse. E juro pra vocês, eu lembro daquela pergunta que eu falei na hora. É como se viesse um raio, assim. Não é que eu tô puxando na mente, não. É como se viesse um flash na hora, assim. Aquela pergunta vinha... Aquela pergunta, aquele pedido de direcionamento viesse como um raio. Então, e geralmente aí veio aquilo assim, vem uma vozinha assim, sabe? Que não é minha, veio uma vozinha falando, resposta da sua pergunta. Era isso que eu tava procurando, entendeu? Era isso que eu estava esperando. E é isso, entendeu? Você vai sentir como um flash. E geralmente vem um sorriso junto, que aí eu falo, Deus realmente está cuidando de todos os detalhes. Muitas vezes, talvez não venha assim. Às vezes você pede um livramento, um direcionamento. Você quer saber se aquela pessoa que você está se relacionando é uma pessoa certa ou não. Sempre pergunto, né? Nos casos antigos, assim, de namoros antigos, se aquela pessoa era para continuar na minha vida ou não, eu pedia para Deus e esquecia. Gente, acontecia. Passado, não demorava uma semana, um mês, 2 meses. E eu esqueci do negócio, né? Fui vivendo a vida. Fui pedindo para Deus e vivendo a vida em oração.
acontecia coisas assim com a vida da pessoa, ou a pessoa vinha e falava que não dava mais para continuar, ou eu mesmo já começava a sentir, e a gente começava a se desencontrar no sentido de conversas, aí começava a ficar um clima que já não tava mais encaixando, sabe? Aí acabava naturalmente, os dois se afastando. Então, olha, isso é o agir de Deus, entendeu? Quando eu ia me dar conta, passava 1 mês, 2 meses, eu falava, meu Deus, realmente, eu lembrava da pergunta que eu fiz, se era realmente aquela pessoa para mim ou não. Eu já sabia que era Deus se levando, entendeu? Era Deus que já era a resposta de Deus agindo. Então, por isso, não precisa bater cabeça. Se você tá em dúvida se uma pessoa é para estar na sua vida, uma amizade, um amor, um emprego, pede para Deus e solta. E vá viver a tua vida em oração, em agradecimento com Ele, em comunhão com Deus. Que você vai ver que as coisas vão acontecer, os caminhos são tortos, mas no fim, Deus vai te levar para onde você precisa estar. E Ele está sempre cuidando da gente, querendo o nosso melhor. Muitas vezes é a gente que fica querendo bater cabeça. Quando a gente está batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, pode ter certeza, não é Deus. É você querendo agir pelas suas próprias forças. Aí a gente bate cabeça, aí a gente quer tentar de novo, aí a gente fica pensando, perdendo noite de sono. Ai, meu Deus, isso, aquilo, outro. Daquela ansiedade maluca que deixa a gente doente. Quando você começa nesse estado de ansiedade extremo, não é Deus agindo. É você agindo pelo seu próprio ego, pela sua própria ignorância. O ignorância eu quero trazer aqui no sentido de você ignorar a luz, ignorar a verdade de que talvez aquela situação não seja boa para você, entendeu? Nesse sentido de ignorância, vem da palavra ignorar. Então, você agindo na sua ignorância, e aí quando você solta, Deus age. E aí quando você vai lembrar lá na frente, Deus fez tudo do jeito que era para ser, e Deus escreve certo em linhas tortas. Já ouvi falar isso. Isso aconteceu já muito em minha vida. E hoje, por tudo que aconteceu, muitas coisas que aconteceram, eu sei que eu tô no lugar que eu deveria estar, no melhor lugar que eu deveria estar, porque Deus sempre faz as coisas para o nosso melhor. E assim, eu gostaria de trazer a Bíblia. Pode ser que você não leia muito a Bíblia, ou que você não tenha afinidade com a Bíblia, assim como eu não tinha há um tempo atrás, mas a Bíblia é uma palavra de muita sabedoria. É a palavra de uma das maiores sabedorias que nós temos aqui no nosso mundo hoje. Então, tira a religiosidade, o preconceito da religiosidade que talvez você tenha, que eu também tinha antigamente, bem quando eu era pequena, né? Tinha com isso. E começa a voltar os seus olhos para Deus, para Jesus, na palavra mesmo, que você vai encontrar muitas respostas. Mas eu quero trazer em 1 Reis, no 19, 1 Reis 19, versículo do 11 ao 12, Elias, né, depois dele ter guerreado, né, com a rainha Jezebel, eles estavam numa rebelião sobre dele. O pessoal naquela época era um pessoal de muita devoção, mas não era devoção ao Deus que nós temos hoje, era devoção a um outro Deus, a uma entidade que eles chamavam de Deus ali, enfim. E aí teve uma briga ali, Elias venceu a rainha Jezebel, e aí ele foi pro monte, porque a rainha quis matar ele. Então ele foi pro monte, ele queria conversar com Deus, ele estava desesperado, e aí ele queria falar com Deus. Então, até no Monte Horebe. E o que fala nessa passagem? Eu vou até trazer aqui, porque ele estava num caos. Gente, imagina uma pessoa que vai ser morta. Tá correndo risco de morte. Ela tá maluca, ela tá desesperada. Muita gente caçando, buscando ela, risco de vida, perseguindo ela tá escondida. Imagina, eu acho que esse é um dos ápices do caos, né? Um dos ápices do caos mesmo. E aí ele vai pro monte, e ele fica ali escondidinho, até que, eu vou ler do versículo 11 ao 12 para você entender um pouco mais. Aqui na minha Bíblia, Deus é a palavra Javé, tá? Então, a sua talvez esteja um pouco diferente, cada Bíblia tem uma tradução ali e um jeito de escrita, mas o texto é o mesmo, tá bom? Javé lhe disse: saia e ponha-se de pé na montanha, na presença de Javé, pois Javé vai passar. Então veio um furacão que, de tão violento,
partia as montanhas e quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no furacão. Depois do furacão, houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois do terremoto, apareceu o fogo, mas Javé não estava no fogo. Depois do fogo, ouvia-se uma voz mansa e suave. E aí, então, Javé, nessa voz mansa e suave, tem algumas bíblias que falam que é numa brisa suave, outras falam num sussurro suave, Deus apareceu. E você viu? Olha que engraçado. Deus mandou terremoto, Deus mandou um furacão, na verdade. Deus mandou um terremoto e Deus mandou fogo. Em nenhum desses fenômenos Deus estava. Que curioso isso, né? Aí eu lendo me perguntei, como é que Deus então manda todos esses fenômenos e não está em nenhum deles? Por que ele mandou isso? Eu fiquei, por que ele mandou isso? E só então na brisa suave, no sussurro suave, ele mandou. Ele apareceu. Porque ele queria testar Elias. Ele queria, na verdade, naquele tempo, na Bíblia, acontecia, Deus aparecia com fenômenos, através de muitos fenômenos, sabe? Com fogo, né? Com ventania, e Deus aparecia. Mas nesse caso, nesse caos, Deus quis fazer diferente. Quis mostrar não só para Elias, mas para todos nós, de que Deus, na verdade, ele não precisa de fenômeno para aparecer. De nenhum fogo, de nenhum terremoto, de nada disso. Ele precisa, ele aparece na calma, ele aparece no sussurro, na brisa, e faz com que nós nos voltamos para o interior, sabe? É no silêncio que as coisas acontecem. Por isso que ele queria que Elias se aquietasse o coração e escutasse Deus. Porque Elias estava tão na loucura, estava tão no desespero, estava tanto na angústia de querer uma resposta de Deus, de querer ver Deus porque ele ia ser morto, que Deus queria que ele tivesse paz na alma, repouso na alma. E Deus, para se manifestar com a gente, não vai se manifestar na loucura do caos ali, da tua angústia, da tua... Enfim, você entendeu? Deus convida a gente a descansar a nossa alma. Deus é tão maravilhoso, é tão incrível, que Ele sabe que a gente precisa de descanso, principalmente quando a gente tá nesse caos. A nossa alma tá angustiada e a gente só quer um abraço sincero, a gente só quer um respiro. Sabe quando a gente quer ficar abraçadinha assim em Deus? É isso. Então, quando a gente tá com a nossa alma abraçadinha assim em Deus, é que Deus vem. É que uma resposta aparece. Por isso do soltar aquilo, porque você tá confiando de que Deus está cuidando de tudo isso. É nesse soltar que a nossa alma descansa e como um sussurro suave, como uma brisa suave, Deus aparece nas nossas respostas, dando a resposta que a gente precisa. Então, você viu como a Bíblia tem tudo que a gente está passando hoje em dia, hoje, né, na sua vida, ou na minha também, enfim, dos nossos familiares, tem algo semelhante na Bíblia. Então, ali é uma fonte de busca eterna, com muita sabedoria. E é isso, lembre-se sempre, eu gosto de sempre trazer essa analogia. A planta, a natureza, a gente tem muito que aprender com a natureza, eu gosto muito da natureza, sou apaixonada, mas às vezes a gente esquece. Hoje, principalmente a nossa geração, na nossa era, a gente esquece de prestar atenção na nossa natureza. Por quê? As plantas, elas crescem no silêncio. A rocha, imagina uma rocha há 10 mil anos ali. Ah, Bruna, mas é um ser inanimado, uma matéria ali, não tem vida. Ela tem vida. Ela tem vida de Deus. Ela tem a vida da natureza. Não tem vida de falar, de conversar, mas ela tem a linguagem dela, né? Tanto uma árvore que fica anos para poder dar uma planta, para poder dar um fruto, como por exemplo a tâmara, e entre várias outras árvores, por exemplo o baobá, muito encontrado na África, né? Partes da Ásia ali, mais para a África. O baobá tem muitos anos e ele fica intacto. Passa vento, passa chuva, passa sol. Ele tá ali, no silêncio. E é ali no silêncio que ele cresce, que ele recebe toda a sabedoria de Deus, que ele recebe toda a nutrição e a fonte de Deus. Mas ele tá sempre voltado para a luz,
sempre voltado para o som. No silêncio as coisas acontecem. Então, se acalma. A meditação é uma das grandes aliadas para você conseguir ficar em silêncio. Ah, Bruna, mas eu não consigo, porque eu sou muito agitado, não consigo fazer meditação. É aí que você tem que fazer a meditação. Porque se você fosse quietinho, se você já conseguisse meditar, você já estaria meditando. Você já estaria mais facilmente num estado meditativo. E talvez você ouviria mais facilmente ainda a voz de Deus. Porque quando a gente se concentra, medita, acalma a voz interior. Na verdade, acalma a voz exterior, os ruídos internos, os ruídos externos. E vem trazendo essa calma para dentro, acalmando também a sua voz interna, a bagunça que tá aqui dentro. Não adianta nada você ser uma pessoa que não fala nada, fala pouco, mas dentro de você tá toda hora gritando, toda hora falando, não conseguindo ouvir a voz de Deus, não conseguindo ouvir nada ao seu redor, não conseguir prestar atenção na natureza, não conseguir prestar atenção nas coisas. É como se você falasse um monte também. Então, acalme, se silencie. Depois, se você quiser mais ler sobre essa passagem de Isaías, tá em 1 Reis 19, versículo do 11 ao 12, mas a história é muito bonita. Deus nos convida a silenciar, que é no sussurro suave, é no descanso da nossa alma, é no descanso nele, é no soltar aquela resposta, que a sua resposta vai vir. É isso aí. Até o próximo vídeo.